João, capítulo 19, verso de número 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Um versículo apenas para introduzir o tema que nós vamos conversar nessa noite, que é aos pés da cruz, o altar da oração. Aos pés da cruz, o altar da oração, o lugar que eu e você precisamos estar sempre. Nós vamos entender um pouquinho nessa noite o porquê que aos pés da cruz é o local, o altar da oração, o momento que João registra essa cena. Por que ele coloca essa passagem? Por que ele frisa? É claro que depois tem uma explanação, né? Que Jesus começa ali a conversar com eles. Mas eu achei muito interessante essa passagem. 3 mulheres estavam ali, aos pés da cruz de Jesus. E eu creio que essas palavras são maravilhosas, amado. Porque elas vão trazer para nós um conhecimento muito grande nessa noite, do quão importante é eu e você estarmos sempre aos pés da cruz. Amado, veja bem, não existe evangelho sem a cruz. Não existe evangelho sem a cruz. Não adianta a gente falar, pregar, se nós não citarmos sempre a cruz, a redenção, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nós precisamos sempre se lembrar da cruz do Calvário, que foi o lugar onde o nosso Salvador, ele ali morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Amém? Vocês estão comigo? A cruz, ela é o ponto alto do amor. A cruz é onde acontece a palavra: Pai, está consumado. Ou seja, tudo o que eu precisava fazer pela humanidade eu fiz, está consumado. Não havia mais nada para Jesus fazer, a não ser entregar o seu Espírito ali naquele momento. E ele fala: em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Vocês estiveram aqui 2 semanas, 3 semanas quase atrás, né? As 7 falas, e ouviram sobre essa fala também. E veja bem, amados, é com essa fala que Jesus bate o martelo, que Jesus, ele declara, e o plano está realizado. Tudo que Deus Pai tinha pedido para eu fazer, eu fiz. Anunciei as boas novas, dei vista aos cegos, curei, libertei, mas o principal, eu entreguei a minha vida também. Uau! Eu falei aqui para vocês, enquanto eu ministrava, que em Gálatas capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo, ele diz nas seguintes palavras: se eu tenho que me gloriar, eu me glorio na cruz. Amados, não tem como nós vivemos uma vida longe da cruz. Na cruz eu particularmente, quando eu olho para a cruz, eu começo a pensar: era eu, devia ser eu na cruz do Calvário, devia ter sido eu, porque Jesus, ele não tinha pecado algum, ele não tinha errado. Que falha ele cometeu? Que falha ele cometeu? Amados, trocam Jesus por Barrabás, um criminoso. Trocaram Jesus por Barrabás. A cruz, ela vai mostrar o que eu merecia, mas que Jesus tomou o meu lugar. Por isso que a cruz, amados, ela precisa ser olhada, mas não adorada, viu? Não adora a cruz, em nome de Jesus, está repreendido isso. Adora Jesus, que se entregou na cruz, mas a cruz não segurou ele. A cruz não segurou Jesus, e isso é maravilhoso. Por isso que Paulo declara: olha, eu me glorio na cruz, porque quando eu olho para ela, eu lembro do sacrifício de Jesus. No texto que eu destaquei, que nós acabamos de ler, como eu disse, havia 3 mulheres: Jesus, a mãe de Jesus, a mãe de Jesus, a tia de Jesus e Maria Madalena. Oi? 4 Marias? Não. Maria, a irmã dela, Maria, que era mulher de Cleópatra, isso, e Maria Madalena. 3 mulheres, ok? Confere o reverendo.
3 mulheres. Então o que acontece? Ali naquele momento, que ali estão aquelas 3 mulheres, elas se encontram no mesmo lugar. Onde que elas estavam? Junto à cruz. Junto à cruz. E existem aqui 2 extremos. O primeiro extremo é que Maria, mãe de Jesus, ela lá em Lucas capítulo 1, verso 28, ela é chamada de agraciada. Agraciada, mulher, você foi agraciada. Deus achou graças, você foi achado graça diante de Deus. Isabel, a sua prima, ela olha para Maria e olha, uau, bendita és entre as mulheres. E eu não quero citar aqui essas Marias para a gente adorar elas, não. Eu quero mostrar a vocês que essas pessoas, elas são como nós, como eu e você. E elas representam aqui nessa noite a minha vida e a sua vida. Elas estavam ali diante da cruz, e Maria, mãe de Jesus, estava ali. E verdadeiramente ela era bendita, amado, porque carregar o Filho de Deus, ter uma missão tão importante, assim como eu e você também hoje somos benditos em Jesus, amém? Eu e você somos benditos em Jesus também, porque nós carregamos uma missão, a missão de anunciar o Evangelho, as boas novas, a missão de anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu e você também somos benditos, porque hoje nós carregamos também Jesus dentro de nós, porque Ele é Deus Emanuel, Deus dentro do homem, aleluia. Então veja bem, Maria está ali junto aos pés da cruz, e ela com todos esses adjetivos que a Bíblia vem descrevendo ela, graciosa, bendita entre as mulheres. Eu começo a perceber algo, que Maria, embora ela tenha tido todos esses adjetivos, mas a gente vê que não era por merecimento, simplesmente por graça. Deus assim quis que fosse. Graça de Deus, favor imerecido. Aquilo que Maria não merecia, Deus deu a ela. Assim também é sobre a minha vida e sobre a tua vida, amém? Aquilo que nós não merecemos, Deus nos entrega, Deus nos dá. E preste bem atenção, é assim com várias pessoas, é assim com muitos homens também na Bíblia. Noé, meu amado, Deus achou graça aos olhos dele e salvou Noé do dilúvio. Tudo isso porque, claro, tem algo que antecede, que era o quê? A vida correta diante de Deus, uma vida de devoção a Deus, uma vida de não contaminação, mas uma vida de devoção ao Senhor. Uma vida que se entrega aos pés de Jesus, uma vida que se entrega em devoção a Deus, não se contaminando com as coisas desse mundo. E quando eu começo a ver isso, eu começo a perceber, poxa, mas por que Maria estava ali? Se ela era tão renomada assim, o pessoal olhava para ela e dizia isso, podia ser que ela se achasse um pouco, né? Tivesse um pouco de orgulho ou de ego inflado, mas não. Ela não fazia isso. Porque ela reconhecia as palavras de Jesus. Jesus, ele disse assim: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os enfermos, os doentes, aqueles que necessitam. Eu não vim para os sãos. E amados, todos nós temos uma necessidade de Deus dentro de nós. Se nós nos achamos autossuficientes, pode ter certeza, meu amado, você está muito longe de Deus. Se você se acha autossuficiente, pode ter certeza, você está muito longe de Deus. Porque se tem uma coisa que nós precisamos basear a nossa vida e viver dia após dia, é aos pés da cruz, ou seja, é dependendo sempre do sacrifício de Jesus, dependendo sempre da vida de Jesus em nossa vida, dependendo sempre da obra de Cristo redentora na cruz do Calvário por nós. Então, observando muito bem a vida de Maria aqui, ela sabia a importância dessas palavras: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Por isso que ela se jogava, ela se lançava ali à cruz, porque ela não mesmo carregando o Filho de Deus, mesmo vivendo com o Filho de Deus ali os 33 anos, mas ela dizia: eu preciso estar perto de Jesus sempre. É possível o homem salvar a si mesmo, amado? É possível o homem salvar a si mesmo? Não, de forma alguma. Lucas capítulo 4, verso 23, vai trazer para nós uma frase muito interessante: médico, salve a si mesmo, cura-te a ti mesmo.
É possível isso, amados? Pode ser o melhor médico do mundo, pode ser o especialista naquela área que está doente, mas mesmo assim, se Deus não quiser, não acontece, porque Deus é soberano. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que faz, Deus está no controle de todas as coisas, da minha vida e da sua vida. Então não é possível a gente se salvar. Que daria o homem para o resgate da sua alma? Marcos 8,37 vai dizer isso. Amados, aqueles que reconhecem que são pecadores, reconhecem também que necessitam de um Salvador. Aqueles que reconhecem que são pecadores, reconhecem que precisam de um Salvador. Maria, ela reconhecia que ela era pecadora, que ela não era digna. Por isso que ela vai aos pés da cruz. Porque quando o anjo anuncia que ela terá um filho, ele fala o quê? Ele se chamará Emanuel, príncipe da paz. Ele começa a declarar e ele fala o seguinte: olha, preste bem atenção, ele será o Salvador. Maria vai para a cruz, não porque estava com pena de Jesus, mas vai para a cruz porque ela precisava de um Salvador. Não porque simplesmente ela estava ali, ai meu filho, não. Ela sabia que ali estava morrendo o Salvador da humanidade. A pessoa que iria tirar o pecado do mundo. Amados, ela mesmo canta isso na canção, lembra? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela sabia por que ela estava ali aos pés da cruz. Ela era uma pecadora que dependia da graça de Deus, assim como eu e você. Precisamos da graça de Deus. Amados, não tem como fugir dessa realidade. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Destituídos, ou seja, aniquilados fora. Mas Jesus Cristo, aleluia, Ele vem e morre por nós e Ele nos reconcilia com o Pai. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Salvador. O nosso coração, ele precisa se encher de alegria com essas palavras. O nosso coração precisa se regozijar porque nós temos um Salvador, um Deus que tomou forma de homem e morreu pelos nossos pecados. Ele sim é digno de ser adorado, não Maria. Maria é como eu e você, só foi agraciada por Deus. Mas Ele sim é digno de ser adorado, exaltado. Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Eu não posso fugir dessa realidade, porque quando eu falo que aos pés da cruz é o altar de adoração, é o lugar onde eu reconheço que eu necessito do Salvador, independente da situação financeira que eu tenho, independente de tudo que eu possuo, independente das obras que eu faço, independente dos adjetivos que me chamam. Preste bem atenção, eu preciso de Jesus. Independente de tudo que eu possuo, independente de tudo que você possua, meu amado, eu aprendo com essa mulher aqui, que estava ali aos pés da cruz. Ela podia ser o que fosse, agraciada, bendita, poderiam falar o que fosse dela, mas ela reconhecia que ela precisava de Jesus. Independente da situação financeira, independente de tudo que você tenha, independente de tudo que você já conquistou hoje, da família que você tem, independente de qualquer coisa, meu amado, você precisa se reconhecer que sem Deus você não é nada. Sem Deus você não é nada. A segunda pessoa que nós vemos ali, Maria Madalena, que eu quero falar com vocês sobre ela. Ela fazia parte de um grupo de mulheres que havia sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, saíram 7 demônios. Não vou pedir para você abrir, mas você pode anotar e talvez depois conferir. Lucas capítulo 8, verso 2, vai trazer essa história. Ela era considerada uma pecadora, uma imunda. Ela era considerada uma pessoa
pelos mestres da lei, rejeitada. Mas Jesus, ele não rejeita, mas Jesus chama para perto e diz: perdoados estão os teus pecados. Liberta ela de todos os demônios, e ela então começa a trabalhar pela obra de Jesus, começa a ajudar no ministério de Jesus. A graça de Jesus, mais uma vez, de Deus, se manifesta na vida de uma pecadora, na vida de um pecador. Olha só que interessante isso, meu amado. Essa Maria Madalena é a mesma Maria que Jesus, ao ressuscitar, ele aparece. A primeira pessoa, uma mulher que era pecadora, uma mulher que espíritos haviam possuído ela, é a primeira pessoa que Jesus aparece. Por que, pastor? Por que isso? Por que isso? Por que Jesus aparece para ela? Novamente, amado, é citado na vida dela. João capítulo 19, verso 26 vai dizer justamente isso. Aliás, perdão, Lucas, quando Jesus vai estar ressuscitando, ele cita justamente isso novamente. Olha, aí está Maria Madalena, a qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Está marcada a história dela, está carimbado. Ou seja, parece que podia ter acontecido o que fosse com Maria, podia ter acontecido Maria Madalena, podia ter acontecido várias coisas com ela, mas mesmo assim ainda fica marcado. Mas Deus faz questão de deixar registrado a primeira pessoa a quem Jesus aparece, Maria Madalena, porque Ele quer mostrar o seguinte, que a pessoa que vive ao pé da cruz, independente do que ela fez, independente do que ela passou, independente do pecado que ela cometeu, se ela correu para a cruz, o lugar, o altar de oração, e se arrependeu, e quis viver uma vida na presença de Deus, meu amado, Deus é tão gracioso a ponto de perdoar, amar, e falar assim: volta para o meu braço, volta para o meu abraço, volta para perto de mim, eu sou seu pai, eu cuido de você. Essa passagem está registrada não é à toa, meu amado, é para mostrar que pode sim uma pessoa que tem muitos status estar aos pés da cruz, mas também pode uma pessoa que não tem nenhum status, pelo contrário, é uma pessoa rejeitada pela sociedade, ela também pode estar aos pés da cruz. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei a forma que você tem vivido, mas eu preciso te falar isso nessa noite. O lugar que você precisa estar é aos pés da cruz. O lugar de oração, o lugar onde nós vamos clamar, e nós vamos ser respondidos, nós vamos ser ouvidos pelo menos. Respondidos eu já não sei, porque a gente pode pedir muita coisa, mas talvez o que a gente está pedindo não é aquilo que a gente está precisando. E Deus, Ele não dá tudo aquilo que a gente quer, Ele dá tudo aquilo que a gente precisa. Eu mandei hoje um devocional que eu fiz pela manhã, mandei aos membros da comunidade Vida Cristã, um áudio bem curtinho de 1 minuto, falando justamente isso. Não importa o que você está pedindo para Deus. Quantas vezes eu pedi para Deus uma laranja e Ele me deu um abacate? Porque Ele sabia que eu não precisava de uma laranja, mas eu precisava de um abacate. Amados, o que nós precisamos ter em mente é que, indo aos pés da cruz, colocando a nossa oração, fazendo a nossa petição ao Senhor, nós precisamos também parar muitas vezes e escutar aquilo que Ele tem para nos dar, para nos falar. Porque muitas vezes nós estamos somente falando, e Deus é cavalheiro demais, queridos. Deus é cavalheiro, Ele espera você parar de falar para poder falar. Ele não vai atravessar você. Eu estou orando, pastor, e eu não estou ouvindo Deus. Deus não me responde. Claro, para de falar um pouco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aos pés da cruz, uma mulher que tinha muitos status. Aos pés da cruz, outra mulher que era rejeitada também se encontra. 2 extremos. Uma é chamada de santa, a outra de impura, mas diante de Cristo, meus amados, todas estavam na mesma condição, pecadoras que necessitavam da salvação do Senhor. E junto à cruz de Jesus,
nunca vai existir diferença. Você pode sempre se achegar à cruz de Jesus, que nunca vai existir diferença aos pés da cruz, meu amado. Nunca vai haver diferença aos pés da cruz. Ele não vê o teu exterior, Ele não vê o que você possui, Ele vê o teu coração quebrantado e contrito, que o Senhor não despreza. É isso que o Senhor sempre quer olhar para nós e ver. Um coração disposto a se entregar por Ele, um coração disposto a ter Ele nas nossas vidas. Por isso que o convite dele é: venham todos, venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venham todos vocês, venham aos pés da cruz todos vocês, venham se prostrar diante da cruz todos vocês. Eu estou para ouvir vocês. Sabe, amados, eu fiquei me perguntando o porquê da necessidade de nós orarmos, o porquê da necessidade de nós estarmos sempre perto de Deus. Simplesmente porque Deus, Ele é imanente. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas Deus, Ele é imanente, ou seja, Ele nos criou com a necessidade de estarmos perto dEle. É por isso que hoje em dia nós vemos muitas pessoas passando por depressão, passando por momentos difíceis na vida, triste, cabisbaixa, sem alegria, sem esperança, porque estão longe do Criador. Amados, quando Ele criou o homem, Ele soprou nas narinas do homem o sopro da vida. Ali Ele estava registrando o seguinte: olha, você para sempre vai depender de mim. Eu sou o sopro da vida. Eu criei você. Por isso que existe a necessidade de nós sempre estarmos ao pé da cruz, orando, clamando, levando a nossa petição, adorando ao Senhor aos pés da cruz. É o altar da oração, meu amado. É ali onde a gente dobra os joelhos e fala para a gente mesmo: eu não sou nada, eu dependo do Senhor. É ali aos pés da cruz que eu vou falar: eu não sou nada, eu preciso exclusivamente de Ti, Senhor. Eu me prostro aos Teus pés, eu me lanço ao Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Deus, Ele é imanente, Ele fez o homem com essa necessidade de ter Ele. Amados, vamos correr para a cruz, vamos estar aos pés da cruz, vamos orar sempre, sem cessar. Como eu disse para vocês, eu cresci em um orfanato, e lá nós tínhamos uma tarefa muito especial. Todas as crianças que ali chegavam ganhavam um caderninho de oração, um caderninho com o nome bem pequenininho, estava lá escrito de caneta mesmo: a sós com Deus. E cada um tinha o seu nome registrado. Estava lá meu caderninho azul, capa azul, Vinícius Gouveia Santos, com a frase: a sós com Deus. E todos os dias, todas as crianças ali precisavam fazer o a sós com Deus, que era o tempo de oração. E aí o que nós tínhamos que fazer? Cantar 3 louvores. A gente tinha que primeiro ir para um lugar onde não tinha ninguém. Então imagina, uma casa com 3 quartos, 30 crianças, você tinha que procurar um lugar que não tinha ninguém. Era bem difícil, né? Mas você tinha que ficar sós com Deus. E aí a gente procurava um lugar, sentava num cantinho, e ali naquele cantinho a gente tinha que fazer o quê? Cantar 3 louvores. Cantar 3 louvores, ali a gente cantava os louvores ao Senhor. Era eu e Deus só. Cantava 3 louvores, registrava ali no caderninho os louvores que eu cantei naquele dia. Depois, pastor, eu ia ler a Bíblia. Ler a Bíblia, eu escrevia o texto que eu li na Bíblia, e eu também fazia um breve resumo, em poucas palavras, o que eu tinha entendido daquele versículo. E depois eu tinha que passar mais 30 minutos orando aos pés da cruz. E foi assim que eu cresci, foi assim que eu fui aprendendo. Amados, e vocês podem ter certeza que eu vi acontecer milagres, eu vi acontecer respostas de oração tremendas. Eu me lembro de uma vez que nós precisávamos pagar uma conta de luz, senão ia cortar a luz. E minha mãe chegou lá e falou: tia Jo, a gente precisa orar. Aí a tia Jo falou assim: reúne todo mundo. Tia Jo era a chefe dos monitores. E aí a tia Jo falou: reúne todo mundo. E todo mundo foi para a sala, 30 crianças. Nos ajoelhamos ali. E a tia falou assim: a gente precisa orar porque vão cortar nossa luz. A gente precisa de R$255. Naquela época era bastante dinheiro, né? Era muito dinheiro, 98, 99. E aí aconteceu.
Eu me lembro de todo mundo ajoelhado na sala, as 30 crianças ajoelhadas, e começou a pedir para Deus: Deus, não deixa cortar nossa luz, a gente quer ver desenho, a gente quer ver filme de sessão da tarde. Sinceridade, amado, sinceridade. Deus, não deixa cortar a luz porque eu tenho medo do escuro, uns falavam. Deus, não deixa cortar nossa luz, não deixa. A gente orou de manhã, amados, era 10h30 da manhã, 10h20 por aí. E aí a gente foi para nossas atividades, e aí fomos lá fazer lição de casa, outros foram para a escola, outros foram ajudar a preparar o almoço, e por aí ia. Amados, deu 15h45, 3h45, 15 para as 4. Era um portãozinho de madeira com uma janelinha, e aí alguém chega lá no portãozinho de madeira e bate. E tinha campainha, né? E a gente ficou esperando tocar a campainha, e aí bate mais uma vez. A gente fica preocupado, o que está acontecendo? Aí chama tia Jô, tia Neuza, estão chamando no portão. Aí fica todo mundo já apreensivo, né? Será que é o homem da luz que veio cortar? O que acontece, amados? E aí a tia Jô vai lá com bastante carinho, orando durante cada passo que ela dava, e ela vai abrir então a janelinha do portão de madeira. Quando ela abre, é um senhor. E o Senhor se identifica falando: oi, boa tarde, eu sou o seu Amorim. E eu estava orando hoje pela manhã e Deus pediu para eu fazer algo, trazer algo para vocês. E aí, pois não, se eu preciso de ajuda, não, você pode pegar por aqui mesmo. E aí, então ele passa um envelope, e aí a tia Jo agradece. O senhor precisa de recibo, alguma coisa? Não, Deus mandou, está aí, não precisa de nada, fique em paz, faz o que tem que fazer. Parecia Jesus falando com Judas, né? O que tem que fazer, faz depressa. E aí o que aconteceu? A tia Jo entrou, deu na mão da minha mãe: tia Neuza, deixaram aqui um rapaz chamado senhor Amorim. E aí minha mãe abre R$250 para pagar a conta de luz, amado. A oração do justo pode muitos efeitos. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Ali naquele momento a gente ficou muito feliz, porque aí o que aconteceu? A tia chamou todo mundo de novo na sala e contou: olha, o que a gente fez de manhã? A gente orou. A gente orou para que tivesse o dinheiro para pagar a conta de luz. E aí minha mãe vem: olha, gente, está aqui o dinheiro para a gente pagar a conta de luz. E a gente ficou muito feliz, pulamos, saltamos, corremos de alegria, e ficou aí céu na terra, né, gente? Aí já viu, né? A alegria tomou conta da casa. E a gente ficou muito feliz porque a gente teve uma experiência muito linda com a oração. Deus faz isso. Deus realiza milagres. Deus faz maravilhas enquanto a gente ora. Por que Deus não tem feito hoje, pastor? Porque a gente talvez não tenha orado. Porque a gente não tem ido aos pés da cruz. Por que Deus não tem feito hoje ainda, nos nossos dias? Por que a gente está vendo aí muitas pessoas desempregadas? Porque não estão orando. Precisam orar para Deus ou abrir a porta de emprego, ou Deus dar uma estratégia para trazer provisão para dentro do seu lar. É oração, amados. É oração que nós precisamos fazer. É colocar diante do Senhor aquilo que a gente não consegue fazer. Ou seja, Deus, até aqui eu consigo fazer, eu fiz. Agora daqui em diante eu não consigo mais. Está nas tuas mãos. Entrega nas mãos do Senhor, amados, o controle da tua vida. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega para o Senhor aquilo que você não consegue fazer, que você já tentou de todos os jeitos e você não viu saída, não viu solução. O Senhor quer fazer por você. O Senhor quer ir por você e fazer por você. Mas você precisa entregar para Ele. Enquanto você se achar autossuficiente, as coisas não acontecerão. Pastor, mas tem mais uma Maria aí? Tem mais uma. Eu vou falar sobre ela para a gente encerrar. A outra Maria, mulher de Clopas, terceira, que também estava ali na cruz, era tia de Jesus, irmã de Maria, sua mãe. Isso vai me mostrar o seguinte, que Deus, Ele tem salvação para todas as pessoas, inclusive para os nossos parentes. Nós precisamos levar os nossos parentes também aos pés da cruz. Nós precisamos levar os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos aos pés de Jesus, aos pés da cruz, para orar também, para conhecer, ter intimidade com Jesus. Quando eu observei nessa passagem quem era Maria, porque ela era tia de Jesus, ou seja, a família acompanhou. Amados,
A sua família tem te acompanhado aos pés da cruz? A sua família tem orado junto com você? Quando todos se sentam à mesa, existe a reverência de um puxar a oração ali? Ou não, cada um pega seu prato, senta na frente da TV, outro senta no quarto? É um momento simples, amados, de oração. Um momento de agradecimento ao Senhor pela comida que está à mesa. Não estou nem indo além. Se a gente tira pelo menos 15 minutos para orarmos em família. Eu quero acreditar que sim, que você está fazendo isso na sua casa. Se não, fica aqui já meu conselho. Faça isso, meu amado. Leve a sua família para a cruz. Leve a sua família aos pés de Jesus. Leve a sua família para o altar de oração. Por isso que Jesus, ele diz que, olha, eu não vim só para os judeus, não. Eu vim para todos. Por isso que hoje eu e você, os gentios, somos incluídos também nessa promessa. E nós podemos nos achegar à cruz. Que possamos cada vez mais ter uma vida de oração. Se tem uma vida que agrada a Deus, é uma vida de relacionamento. Amados, observando toda a Bíblia, a gente vê o quanto Deus quer ter comunhão conosco. Sabe, Ele criou o Éden, e lá estavam todas as criaturas, estava o homem, e ali no Éden Deus tinha comunhão com o homem. A comunhão é quebrada por conta do pecado. É passado muito tempo. O que acontece? Quando o povo sai do Egito, Deus dá a ordem de montar um tabernáculo aonde? No meio do arraial, entre todas as tribos. Ou seja, já que está todo mundo reunido aqui, eu vou estar aqui também. Olha só a vontade de Deus ter comunhão conosco. Por isso que Ele envia Jesus para rasgar o véu de alto a baixo. E hoje nós podemos ter livre acesso à vontade de Deus, amém? A presença de Deus. Nós temos livre acesso, amados. Ou a gente vai para Jesus, ou a gente fica sem Jesus. E sem Jesus a gente padece. Nós não podemos padecer, nós não queremos padecer. Se eu perguntar aqui quem aqui quer padecer, ninguém vai levantar a mão. Ninguém quer padecer, ninguém quer fracassar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está falando assim: vem comigo, anda comigo, se renda, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de cuidado, tenha uma vida colocando todas as suas ansiedades, todas as suas petições aos meus pés. Pode ter certeza que Jesus está sempre ouvindo. Ele está sempre ouvindo. Junto à cruz não existem extremos, a não ser que Cristo está acima de todos. Vamos viver o Evangelho, amados, e estar sempre perto do Mestre, junto ao Mestre. Lá nós encontraremos, junto à cruz de Cristo, o que? O nosso Salvador, o nosso Senhor, a única pessoa que pode nos ajudar em todos os momentos. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para o coração dos irmãos nessa noite. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Espero não ter me prolongado muito, pastor, mas eu deixo aqui o meu conselho: viva uma vida sempre aos pés da cruz, o altar da oração. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.